Ok, gente, eu tenho que falar do discurso do fandom novamente, porque eu comecei a ver os vídeos, né, de pessoas reagindo meu Deus, tem a hashtag TVL Critical. E assim, enquanto eu concordo que existe certo nível do texto que pode ser interpretado de maneira problemática, eu ainda acho que existe um ruído de comunicação entre parte do público e eu não entre parte do público e o material que a gente está vendo sendo adaptado. Existe nesse argumento de que o seriado está sendo racista sobre violência estar sendo mostrada no seriado, violência física estar sendo mostrada no seriado apenas com os personagens que não são brancos. Discutivelmente a Armand ter sido empurrado na parede na última temporada, no final da última temporada, da segunda temporada, o julgamento, que seria basicamente equiparável a um linchamento, e aqui com a cabeça, né? Com a cena da cabeça. Porém, a gente tem que pensar, segundo a minha opinião, que essas coisas todas acontecem no livro. Existe essa cena do julgamento no livro e os personagens são brancos. Existe a cena do corte da cabeça no livro e os personagens lá são brancos. Indiscutivelmente, o tema da temporada, o plot principal da temporada seria o Lestat se realizar em certo nível, seus fracassos, e a relação com a mãe dele, que eles escolheram, os showrunners escolheram para ser o mote principal dele reavaliar como ele reagiu, como ele construiu a família dele, com o Louis, com a Cláudia, e a forma como ele agiu ali como genitor, como pai, como, né, como esposo. E a forma monstruosa como isso ecoou dentro dessa família que ele criou, veio da relação dele com a mãe dele e da relação dele com a família dele, Liancourt, com o Marquês, os irmãos, e o Magnus, a ausência do Magnus e a forma como ele tornou o Lestat, como ele transformou o Lestat. A ausência do Nick, nesse sentido, a ausência, a presença pequena e minúscula da Antoniette aqui na cena final, e às vezes a falta da comunicação em relação ao julgamento que a gente não teve nessa temporada, mas eles deixaram evidente que vai voltar, é porque já entra no argumento de relacionamento romântico que eles deixaram de lado. Aqui a gente tá deixaram de lado, eles escolheram deixar para depois, para a próxima temporada, porque ali vamos dizer que o material original, o livro Rainha dos Condenados, é a Caixa cortejando o Lestat como companheiro, né, romântico, para a vida eterna. Então, se eles deixaram isso como tema para a quarta temporada e voltar aqui no relacionamento do Lestat com o Armand e como impactou o Armand ter sido recusado pelo Lestat, e também o Nick, a relação do Nick nesse peso entre o Louis e o Lestat, e o Louis e o Armand, tudo isso é romântico. E aí talvez entraria muito melhor quando a Caixa, né? Quando a Caixa estivesse no texto. Assim como Devil's Minion, que é um relacionamento romântico de parceria eterna, estaria muito melhor como contraponto para Armand e Lestat no passado. Para Louis e Lestat no passado, eles já tentaram resolver aqui, nesse ponto final, entendeu?
ponto final talvez não, né? Ponto e vírgula, vamos dizer assim, que seria a última DR do mundo, com essa cabeça cortada, certo? E existe também o ponto que muitas pessoas não estão levando em consideração, que o livro Vampiro Lestat é do ponto de vista do Lestat. Eu vi dentro dessa hashtag TVL Critical, eu não gostei do seriado que só tá no Lestat, porque é estranho, porque é pra todo lado. É do livro. E o livro Vampiro Lestat, a Anne Rice escreveu com qual objetivo? Para desculpar o Lestat de todos os crimes dele. Basicamente, ele virou o moçoilo heróico, ele vira príncipe da corte dos vampiros, ele lidera todo mundo, entendeu? Então assim, eu não gostei, tá passando pano. Na verdade, o seriado tá levando com muito mais profundidade as escolhas dele em alguns sentidos. Tem texto que tá faltando que eu gostaria de ter visto mais em relação à moralidade, em relação ao bem e mal, ao Lestat herdar as suas escolhas quando ele faz cagada, ele que escolhe ir atrás dos lobos, não é a mãe dele que empurra ele que escolhe mais pra frente fazer outras coisas e se fode nessas. Tem uma coisa realmente no discurso dessa temporada do Lestat não evitar ao máximo ou no subconsciente ou no texto mesmo do seriado a responsabilidade pelas ações dele, né? O sangue da caixa que fez ele derrubar o Louis dos céus, ou ajudou. Mas, novamente, ao ponto de vista dele. E se o Rowling Jones falou que na segunda parte tem muito mais dele assumindo essa responsabilidade, vamos dizer assim, então eu tenho a esperança que o texto vá trabalhar isso melhor ou dar uma continuidade nisso dele assumindo os erros dele. Porque tem isso, tem ele assumindo os seus erros, mas é bem tentando evitar ao máximo. É bem Lestat, tá ligado? E quando ele assume, é no ápice, assim, na soberba tipo, é esse contraponto que o personagem traz de qualquer forma. Então, de novo, eu acho que parte desse discurso desse discurso crítico, está trabalhando a partir de um ponto que o próprio texto do seriado está na metade do caminho. Que, ao meu ver, e ao que eu vi, eu assisti o After Dark, com a entrevista dos atores e do Rowling Jones e do produtor lá, que eu esqueci o nome, Mark, sei lá, falando que eles trouxeram várias coisas aqui para serem trabalhadas na segunda parte, que é a quarta temporada, que vai ter vários pontos de vista finalmente, não só o do Lestat, entendeu? Então eles estão pegando essa oportunidade para trabalhar, para levantar temas e criar a curiosidade e criar o debate para poder responder na segunda parte da mesma forma que eles fizeram com a Entrevista de Vampiro parte 1 e parte 2 na primeira e segunda temporada. Então, tudo bem, vai ter o discurso, mas tenha isso em mente, o discurso crítico, né? Quando for fazer a crítica, que a gente ainda não tem as respostas. Até dentro do discurso, o que a gente precisa ter respostas aqui? Eu tenho a minha lista também, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas coisas também. Mas parte eu acho que existe uma certa surdez nas críticas. Tipo, o Lestat tá só desculpando, eu sou a voz dele. Esse é o livro, é o livro. Entendeu? Então tem que traga coisas pra mesa.